Das profundezas do deserto, um clamor ecoa. Não era o lamento de um povo, mas o grito de um homem, um profeta. Um nome que ressoa através dos milênios, sinônimo de fogo, fé e confronto divino. Elias. Você já se perguntou o que realmente significa ser um profeta poderoso? O que há por trás das histórias que desafiam a lógica, que param céus e trazem vida? Hoje mergulharemos na vida de Elias, não apenas como um personagem bíblico, mas como um arquétipo da fé radical, da obediência inabalável e do poder que irrompe quando um homem se alinha à vontade de Deus. Prepare-se, pois a jornada de Elias nos confronta com a nossa própria fé, desafiando-nos a questionar: onde está o nosso fogo? No cenário árido de Israel, sob o reinado ímpio de Acabe e Jezabel, a idolatria florescia como uma praga. Baal, o deus da fertilidade e da chuva, era adorado com rituais grotescos e sacrifícios abomináveis. A adoração ao Deus verdadeiro, o Yahvé de Israel, era escarnecida, relegada a um canto esquecido da memória do povo. Mas em meio a essa escuridão espiritual, uma figura solitária emerge. Seu nome, Elias, significa "Meu Deus é Yahvé". Uma declaração viva, uma bandeira erguida contra a correnteza da apostasia. Elias não era um sacerdote de templo, nem um escriba de palácio. Ele vinha de Tisbe, uma região quase obscura, um homem do deserto, forjado na simplicidade e na dependência de Deus. Sua primeira aparição é abrupta, um trovão em meio à calmaria da impiedade. Ele se apresenta diante de Acabe, o rei de Israel, com uma ousadia que só pode vir de uma profunda convicção divina. Sua mensagem, uma declaração que selaria os céus. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Imagine a cena. Um profeta maltrapilho, sem exército, sem riquezas, desafiando o poder de um rei e a fúria de uma rainha idólatra. Essa não era uma ameaça vazia. Era uma palavra proferida por Deus através de seu servo. E os céus se fecharam. A seca, um flagelo terrível em uma terra agrícola, se abateu sobre Israel. A fome se espalhou, a desesperança se instalou. E Elias, o arauto dessa catástrofe, é então dirigido por Deus para se esconder. O esconderijo de Elias não era um palácio, mas o ribeiro de Querite. Ali, em isolamento, ele aprendeu a depender totalmente de Deus. Corvos, aves impuras para os judeus, se tornam seus provedores, trazendo-lhe pão e carne de manhã e à noite. Ele bebe da água do ribeiro. É um período de treinamento, de lapidação. Deus estava forjando o caráter de seu profeta, preparando-o para desafios ainda maiores. A fé de Elias não era teórica, era visceral, moldada na dependência diária. E quando o ribeiro seca, quando a fonte de sustento se esgota, Elias é novamente instruído por Deus. Seu próximo destino é Sarepta, uma cidade fenícia, fora das fronteiras de Israel, um território gentio. Lá, Deus o envia a uma viúva. Uma viúva que, segundo as leis daquele tempo, era a personificação da desgraça e da pobreza extrema. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de morrerem de fome. A fé de Elias, testada em Querite, é agora um canal para a fé de outra pessoa. Elias pede à viúva que, com o pouco que tem, faça um bolo primeiro para ele. Um pedido escandaloso, uma prova suprema de fé para aquela mulher. Mas ela obedece. E o milagre acontece. A farinha na panela e o azeite na botija não acabam até o dia em que o Senhor manda chuva sobre a terra. Mas a provação não termina aí. O filho da viúva adoece e morre. A dor da mãe é palpável. E Elias, o homem de Deus, não se afasta da dor, mas a abraça. Ele toma o corpo da criança, o leva para o quarto de cima e clama ao Senhor. Um clamor agonizante, um confronto com a morte.
3 vezes Elias se estende sobre o menino, e o Senhor ouve a voz de Elias. A alma da criança retorna ao seu corpo e ele vive novamente. Elias, o profeta da chuva e da seca, é também o profeta da vida. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta é um testemunho irrefutável do poder de Deus operando através de seu servo. Após 3 anos e meio de seca, a palavra do Senhor vem novamente a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. O palco está montado para o confronto final entre Yahvé e Baal. Elias desafia Acabe a reunir todos os profetas de Baal e de Aserá, cerca de 850 homens, no Monte Carmelo. O povo de Israel, vacilante em sua fé, é convocado para testemunhar o espetáculo divino. A cena no Carmelo é uma das mais dramáticas da Bíblia. Elias, sozinho, contra centenas de profetas idólatras. Ele propõe um desafio. Cada lado prepararia um sacrifício, mas sem acender o fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamam de manhã até o meio-dia, cortam-se com facas e lanças em um frenesi ritualístico. Mas não há voz, não há resposta. Baal permanece silencioso. Então é a vez de Elias. Ele reconstrói um altar em ruínas, talvez um antigo altar ao Senhor. Pede que se cave um fosso ao redor e que se derrame água sobre o sacrifício e a lenha, não uma, mas 12 vezes, enchendo o fosso. Uma provocação, uma demonstração da absoluta impossibilidade humana de acender aquele fogo. E então Elias ora. Uma oração curta, direta, desprovida de artifícios, cheia de fé e da autoridade divina. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que Tu fizeste o coração deles voltar para Ti. E a resposta vem, não em trovões distantes, mas em um relâmpago divino que consome o holocausto, a lenha, as pedras e até o pó, e lambe a água que estava no fosso. O fogo do céu desce. O povo, testemunha desse poder inegável, cai com o rosto em terra e clama, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A vitória é retumbante. Os profetas de Baal são executados e a chuva finalmente cai, encerrando a terrível seca. Elias, o profeta de fogo, é justificado. Mas a história não termina aí. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, jura matá-lo. E o homem que desafiou reis e demônios agora foge. A fuga de Elias para o deserto, sua depressão, o pedido para morrer debaixo de um zimbro, são um lembrete poderoso de que até os maiores heróis da fé são humanos, sujeitos à exaustão e ao desânimo. Mas Deus não o abandona. Um anjo o conforta e o alimenta, fortalecendo-o para uma longa jornada até Horeb, o monte de Deus. Lá, no silêncio de uma caverna, Elias busca a face do Senhor. Não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e tranquilo. Deus reafirma sua presença, sua soberania e revela que há ainda 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Elias não estava sozinho. A vida de Elias culmina em um evento extraordinário. Ele não experimenta a morte. É arrebatado ao céu em um redemoinho, levado por um carro de fogo com cavalos de fogo, diante de Eliseu, seu sucessor. Uma demonstração final do poder e da singularidade desse profeta. A história de Elias nos desafia. Ela nos lembra que o verdadeiro poder não reside em títulos ou posições, mas na intimidade com Deus. Elias não tinha um plano de 5 anos. Ele tinha uma audição aguda para a voz do Pai. Sua vida foi um testemunho vivo de que, quando um homem se coloca à disposição de Deus, o extraordinário se torna possível. A seca espiritual em nossos dias é palpável. A idolatria, talvez não a de Baal, mas a do sucesso, do dinheiro, do eu, compete por nossa devoção. A pergunta que a vida de Elias nos faz ecoa nos corredores da alma.
Onde está o nosso Elias? Onde está o fogo que consome as falsas adorações em nosso tempo? Que a vida de Elias nos inspire a buscar uma fé radical, uma dependência inabalável e uma paixão ardente pelo Deus que responde com fogo. Se a vida de Elias, o profeta poderoso, tocou sua alma e despertou em você um desejo por uma fé mais profunda, por um relacionamento autêntico com o Deus que age, então este é o seu momento. Este é o convite para você ir além do superficial, para se conectar com o poder que transformou o deserto em um palco de milagres. Não se contente com menos do que o sobrenatural em sua vida. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário e descubra como você também pode experimentar o Deus de Elias, o Deus que ainda move céus e terra por aqueles que confiam nele. Sua jornada de fé mais profunda começa agora.